A vida é como uma vela que se queima rapidamente. Por isso, acenda-a com paixão. Ilumine o mundo ao seu redor e deixe sua chama brilhar intensamente. Pois é na brevidade desse fogo que encontramos a verdadeira essência de viver. A vida passa muito rápido e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like para nos ajudar aqui no YouTube. Olhar fotos antigas, sejam fotos de nós mesmos ou de pessoas que amamos, sempre nos causa um misto de sensações, não é mesmo? Podemos sentir saudade dos tempos que passaram, podemos sorrir ao lembrar de uma memória boa que nos faça feliz e podemos perceber como algumas coisas melhoraram com o tempo. Porém, também podemos sentir um aperto no peito ao nos darmos conta de algumas coisas ou algumas pessoas que não voltam mais. Podemos sentir um arrependimento por não termos aproveitado muito bem o tempo que passou. E podemos nos sentir tristes por percebermos que antes havia um brilho em nosso olhar, que hoje em dia já sumiu. A vida passa muito rápido. E o amanhã, que antes era apenas parte da nossa imaginação, agora está bem diante de nós e se tornou o nosso presente. À medida que envelhecemos, nos confrontamos com uma realidade inevitável. As rugas que marcam nossa pele refletem as histórias vividas, as batalhas enfrentadas e as alegrias compartilhadas. Sentimos a indisposição física, o abraço de uma tecnologia que evolui rapidamente, mas que nem sempre se ajusta aos nossos velhos hábitos. A conexão com a geração mais jovem se torna um desafio, enquanto contemplamos um mundo em constante transformação. E nesse turbilhão de pensamentos surge a consciência da nossa própria finitude. Refletimos sobre tudo aquilo que conquistamos e sobre o que deixamos escapar, alimentando a sensação de arrependimento pelas oportunidades perdidas. Observamos os olhos que antes irradiavam brilho e entusiasmo, agora tingidos por um véu de melancolia. É uma dança entre a euforia de ter vivido e a angústia de partir. Mas talvez seja a onipresença da internet, esse vasto oceano de imagens e informações, que nos leva a sentir com mais intensidade a passagem do tempo. Antes nos reuníamos em ocasiões especiais, mergulhávamos em álbuns de fotografias e folheávamos as páginas do passado, imersos em memórias compartilhadas. No entanto, hoje carregamos em nossos bolsos a própria história da humanidade. Um tesouro de imagens que nos recordam constantemente de quanto tempo se foi, tanto em nossas vidas como na sociedade como um todo. Essa é a realidade que vivemos, onde a brevidade da vida nos é mostrada a todo momento, como um eco persistente que nos lembra da urgência em aproveitar cada instante. E nessa era da velocidade e da conexão instantânea, somos convidados a encontrar equilíbrio. A tecnologia que nos envolve pode nos aproximar, mas também nos afastar daquilo que é essencial, a verdadeira experiência humana, o toque, o abraço, o olhar nos olhos. Portanto, é necessário trilhar um caminho de consciência e autenticidade. É preciso valorizar o presente, encontrar significado nos momentos aparentemente insignificantes e nutrir as relações pessoais
que nos conectam de maneira profunda. É nos encontros genuínos, nas risadas compartilhadas, nas histórias contadas e nas pequenas alegrias do dia a dia que encontramos resiliência e transcendência. A cada nova manhã, em que você acorda e sente os seus pulmões se encherem de ar, é como se você ganhasse uma nova oportunidade de viver, de recomeçar e de tentar de novo. A cada erro, você percebe uma oportunidade de aprender. A cada tropeço, você aprende a se reerguer novamente. E a cada despedida, você compartilha com os outros um pedaço de si. E, consequentemente, recebe em si um pouco de cada pessoa que cruzou o seu caminho. Vivendo assim, respirando profundamente o ar de cada minuto que está correndo bem diante de você, você sente a vida passar. Só que, ao invés de sentir medo e receio, você começa a sentir satisfação, alegria e gratidão. O segredo da vida não é apenas olhar para frente e tentar calcular quanto tempo ainda nos falta, mas sim olhar para trás e ver todo o tempo que já se passou e nos alegrarmos por ele. Assim como o segredo da vida também consiste em olharmos para o dia de hoje, para o presente e o agarrarmos com todas as nossas forças, a fim de o vivermos ao máximo, com toda a nossa atenção e autenticidade. O tempo passa mais rápido do que conseguimos nos dar conta às vezes. Porém, é nas escolhas que fazemos, nos momentos que vivemos com intensidade e no amor que compartilhamos, que encontramos a verdadeira essência de viver. Cada respiração é uma oportunidade de renovar nossas energias, de abraçar a jornada com gratidão e de deixar nossa marca no mundo. Portanto, não se deixe consumir pelo medo do tempo fugir, mas sim permita-se abraçar a dança efêmera da vida. Abrace seus sonhos, nutra suas relações e encontre significado em cada pequeno instante. Desperte a coragem de se aventurar além dos limites do conhecido, de explorar novos horizontes e de celebrar a maravilha de estar vivo. Que a chama da sua existência brilhe intensamente, iluminando o caminho não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que compartilham dessa jornada. E ao fim, que você possa olhar para trás com um sorriso nos lábios, sabendo que viveu plenamente, deixando um legado de amor, inspiração e conexão. A vida é como uma vela que queima rapidamente, mas cabe a nós percebermos a forma magnífica e única que essa vela ilumina o ambiente que nos cerca, enquanto ainda está acesa. Portanto, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, não se esqueça de que cada momento é uma preciosidade, única e irrepetível. Desperte para o presente, seja o protagonista da sua própria história e faça cada segundo valer a pena. Aprecie o sabor de cada risada, a ternura de um abraço, a beleza de um pôr do sol e a simplicidade de um gesto de bondade. Lembre-se de que no fim das contas, não são os anos vividos, mas sim a profundidade e a intensidade com que vivemos, que definem a riqueza da nossa existência. Portanto, permita-se ser envolvido pela efemeridade dessa chama da vida. Encontre beleza na transitoriedade da sua existência e viva cada dia como se fosse uma obra de arte única e em constante criação. Desperte para a grandiosidade que existe em cada instante e descubra que, mesmo na brevidade desse fogo, há uma verdade que nos conecta a algo maior do que nós mesmos.
Tem alguns momentos da nossa vida em que não conseguimos mais nos reconhecer. Olhamos o nosso reflexo no espelho e, por causa de tudo o que estamos sentindo por dentro, simplesmente não conseguimos nos identificar com aquela pessoa que vemos ali no reflexo. Acho que essa é uma das piores sensações que existem, não é mesmo? A de não conseguir mais saber quem somos. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a passarmos por essa crise de identidade em algum momento de nossas vidas. E às vezes podemos até sofrer com isso em mais de um momento, pois algumas pessoas frequentemente se sentem perdidas dentro de si mesmas. Mas o que fazer quando essa crise nos atinge? Bom, é sobre isso que vamos conversar hoje. Perder-se é uma forma necessária de encontrar a si mesmo. Thomas Merton. Quando somos atingidos por uma crise de identidade, seja por causa de algo que ouvimos a nosso respeito, que acabou nos colocando em uma situação de tristeza, ou seja por causa de algo que dissemos ou fizemos no calor do momento, que acabou nos fazendo temer a nós mesmos, a primeira coisa que pensamos em fazer é dar um grande passo em direção à mudança. E queremos recomeçar do zero, de uma vez por todas. Porém, é claro que, ao tentarmos isso, não demora muito para percebermos que é praticamente impossível e que provocar uma grande mudança em nossa vida, quando já nem nos reconhecemos mais, é algo totalmente fora da nossa realidade. Por isso, eu te digo que, para superar uma crise existencial, uma crise de identidade, ao invés de tentar viver uma reviravolta gigantesca e imediata, a melhor coisa a se fazer é dar um pequeno passo, depois outro, e assim por diante. Até que, quando você menos perceber, você já estará caminhando novamente. Eu sei que a vontade, quando nós estamos vivendo uma crise desse tipo, é de mudarmos a nossa vida da água para o vinho, de começarmos a administrar melhor o nosso tempo, acordarmos mais cedo, nos alimentar melhor, ler livros, sermos mais sociáveis, passar mais tempo com aqueles que amamos, perder menos tempo com os nossos celulares. Enfim, queremos ser tudo aquilo que não conseguimos ser nos últimos tempos. Só que o que nós não entendemos é que nos encontramos em uma crise de identidade, justamente por falta das pequenas coisas, e não dessas grandes. Um pequeno passo certeiro vale mais do que muitas tentativas de grandes passos. Ao invés de querer reencontrar todo o sentido da vida de repente, comece observando a sua expressão facial, por exemplo. Sabia que o nosso cérebro recebe informações sobre como deve se sentir de acordo com o que a nossa expressão facial indica? Observe se você está com o seu maxilar travado e com suas sobrancelhas franzidas e comece relaxando a sua expressão facial. Automaticamente, o seu cérebro já começa a entender que não precisa ficar em estado de alerta, em estado de raiva e também em ansiedade. Esse é apenas um passo para você começar a se reconectar consigo mesmo. Mas saiba que existem vários outros, que você mesmo deve saber, pois geralmente sabemos o que precisamos fazer para recomeçarmos a viver. Mas infelizmente temos preguiça, pois dá muito trabalho cuidar de si mesmo, certo? Só que tenha em mente que se você não fizer isso por si mesmo, ninguém fará. Pois de fato, ninguém sabe o que verdadeiramente se passa dentro de você. Só você se conhece por inteiro. Se esforce ao máximo
para dar esses pequenos passos iniciais, essas pequenas atitudes que você sabe que, se voltar a ter, farão uma grande diferença na sua vida daqui para frente. Aos poucos, você vai se remontando, vai se reerguendo e conseguindo enxergar o seu reflexo no espelho, para além do que você vê, pois aos poucos você estará se enxergando novamente. Imagine-se como um pássaro solitário que voa alto no vasto céu. À medida que atravessa as nuvens escuras da incerteza, lembre-se de que, por trás dessa aparente perda de identidade, está a promessa de um encontro profundo consigo mesmo. Em meio ao caos, deixe sua alma dançar nas asas da liberdade, abraçando a jornada da descoberta interior. Acredite que cada turbulência é uma oportunidade para se reinventar e reconstruir uma identidade mais autêntica. No final, assim como o pássaro encontra o seu caminho de volta ao ninho, você também encontrará o seu verdadeiro eu. Vivemos alguns momentos que nos fazem questionar se estamos sendo testados por alguém. Várias situações, várias pessoas e vários problemas surgem e testam a nossa paciência ao máximo. E quase sempre acabamos nos rendendo e perdemos a paciência por completo. O que está tudo bem. Afinal, quem não se sente impaciente de vez em quando, certo? Porém, acontece que, às vezes, nós só agimos de forma impaciente e percebemos que precisamos de uma mudança, principalmente porque esse nosso jeito acaba machucando as pessoas, inclusive aqueles que mais amamos. Bom, a primeira dica que eu tenho para você começar a desenvolver a sua paciência é a seguinte: cultive a consciência do momento presente. Muitas vezes a impaciência surge quando estamos focados no futuro ou no passado. Treine-se para estar consciente do momento presente e aceitar as coisas como elas são. Muitas vezes a impaciência surge quando esperamos que as coisas fluam da maneira como queremos que elas aconteçam e não como elas de fato são. E isso nos deixa impacientes e ansiosos. Defina expectativas realistas e lembre-se de que certas coisas levam tempo para se concretizarem. A segunda dica que eu tenho para você é: pratique a gratidão. Apreciar o que você tem no presente pode ajudar a reduzir a impaciência em relação ao futuro. Regularmente, reflita sobre as coisas pelas quais você é grato e concentre-se nas bênçãos da sua vida. Se for preciso, faça uma lista e coloque essa lista à sua disposição, de maneira que você se lembre sempre de motivos para ser grato, todas as vezes que sentir vontade de agir com ingratidão, ou toda vez que perder a paciência por causa de coisas mínimas. Outra dica para que você desenvolva a paciência e a faça crescer no seu interior é: pratique a empatia. Tente se colocar no lugar dos outros e considerar as situações sob diferentes perspectivas. Isso pode te ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda das circunstâncias e a lidar com elas com mais paciência. Quando fazemos um esforço para compreender o ponto de vista do outro, conseguimos nos colocar em uma posição de paz e tranquilidade e conseguimos apaziguar o diálogo, ao invés de agirmos com agressão e hostilidade e alimentarmos um embate no lugar onde deveria haver uma conversa. A próxima dica para você é a seguinte:
Pratique o autocontrole. Desenvolver a capacidade de controlar suas emoções e impulsos é essencial para cultivar a paciência. Identifique os gatilhos que normalmente desencadeiam sua impaciência e trabalhe na autorregulação, encontrando estratégias eficazes para lidar com eles, como pausar, respirar fundo e refletir antes de agir. Ao identificar esses gatilhos, você vai perceber que algumas situações que te tiram a paciência não são pessoais e que o que precisa ser mudado é a forma como você lida com elas e não as situações em si. Outra dica importante: pratique o autocuidado. A impaciência muitas vezes surge quando estamos estressados, cansados e sobrecarregados. Priorize o seu bem-estar físico e mental, reservando tempo para descanso, relaxamento e atividades que te tragam alegria. Cuide da sua saúde, durma o suficiente, faça exercícios e alimente-se adequadamente. Quando você está bem cuidado, é mais provável que esteja mais calmo e paciente diante das adversidades. E a minha última dica do dia é: desenvolva um senso de humor. A impaciência pode ser aliviada quando somos capazes de encontrar o humor nas situações cotidianas. Procure ver o lado engraçado das coisas e aprenda a rir de si mesmo. Cultive uma perspectiva mais leve e divertida da vida, lembrando que nem tudo precisa ser levado tão a sério. O humor pode te ajudar a diminuir a tensão e a impaciência, permitindo que você encare as situações com mais tranquilidade. Se você permanecer verdadeiro consigo mesmo, você abrirá portas para conquistas muito significativas. Ser autêntico permite que você se conecte com a sua essência mais profunda, honrando os seus valores e princípios. Quando você age de acordo com quem você realmente é, isso atrai autenticidade nas suas relações e também inspira confiança nos outros. No entanto, caso escolha esconder a sua verdadeira essência, você vai acabar perdendo mais do que imagina. E a perda não será apenas de oportunidades externas, mas acima de tudo, uma perda interior. Afinal, a negação da sua autenticidade gradualmente vai minar a sua autoconfiança e a sua identidade. Eu sei que é difícil nos mantermos autênticos em um mundo onde as aparências contam cada vez mais. Imagine-se como uma árvore majestosa, enraizada na essência do seu ser. Suas raízes mergulham profundamente no solo, absorvendo a riqueza da vida. Seu tronco ergue-se com elegância, revelando a força e a singularidade que o tornam único. Suas folhas dançam com o vento, expressando a liberdade de ser quem você realmente é. A cada estação você se renova, transformando-se sem perder sua verdadeira essência. No entanto, em meio a uma sociedade que valoriza mais a imagem superficial do que a autenticidade profunda, muitas vezes nos vemos pressionados a moldar a nossa essência para atender às expectativas alheias. Somos instados a vestir máscaras e camuflar nossas verdadeiras cores em busca de aceitação e validação. Mas e se resistirmos a essa pressão? E se decidirmos ser como um farol no meio da escuridão, irradiando autenticidade e verdade? Ao abraçarmos nossa singularidade, convidamos os outros a fazerem o mesmo. Mostramos que não há necessidade de escondermos nossa luz, pois é essa luz que nos guia para a plenitude.
É verdade, ser autêntico exige coragem. É um ato de rebelião contra as normas estabelecidas e uma busca incansável pela verdade interior. É dizer não ao conformismo e abraçar o desconforto que vem com a autenticidade. É mergulhar nas profundezas do nosso ser e confrontar nossos medos e inseguranças. Mas lembre-se que a recompensa da autenticidade transcende qualquer desafio enfrentado. Quando nos permitimos ser verdadeiros, nos conectamos com pessoas e experiências que ressoam com nossa essência mais íntima. Nossas relações se tornam autênticas, cheias de genuinidade e empatia. Encontramos uma harmonia interior que transcende as adversidades e que nos fortalece. Então, não tenha medo de ser autêntico. Abra-se para o mundo com a coragem de um sol poente, pintando o céu com suas tonalidades vibrantes. Permaneça fiel à sua própria melodia, mesmo quando a sinfonia ao seu redor tentar lhe impor um ritmo diferente. Deixe que a sua autenticidade seja a bússola que guia sua jornada. Sua perspectiva sobre a vida, sobre si mesmo e sobre os outros vai mudar. A partir do momento em que você se permitir olhar além das máscaras que o mundo exige. Como um mergulhador destemido, você explorará as profundezas do oceano da autenticidade, descobrindo tesouros ocultos e criaturas maravilhosas que estão esperando para serem reveladas. Cada camada de autoconhecimento que você desvendar será um convite para uma nova dimensão de conexão humana, onde as relações se baseiam na transparência e na aceitação mútua. Livre das amarras da falsidade, você se tornará como uma águia majestosa, pronta para desbravar os céus da sua existência. Seus voos serão audaciosos e inspiradores, desafiando os limites do que é considerado possível. E à medida que você se eleva acima das nuvens da conformidade, a verdade brilhará intensamente, atraindo outros corações autênticos para compartilharem dessa jornada de descobertas. Lembre-se sempre de que sua autenticidade é um presente precioso que só você pode oferecer ao mundo. É a chave para a sua realização pessoal, uma fonte inesgotável de empoderamento e uma chama eterna que iluminará seu caminho. Não tenha medo de abraçar a sua singularidade, pois é nela que reside o poder de transformar vidas e deixar um legado duradouro. Eu convido você a se comprometer com a autenticidade em cada fibra do seu ser. Deixe que ela seja a voz que ecoa dentro de você, guiando suas escolhas e decisões. Desvende seus verdadeiros sonhos e ambições, trilhando um caminho que seja verdadeiramente seu. E à medida que você se permite ser autêntico, lembre-se de encorajar e apoiar aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo, pois juntos podemos criar uma sinfonia de autenticidade que ecoará além de nossas próprias vidas. Celebre a beleza da autenticidade. Valorize sua voz única, suas imperfeições encantadoras e seus princípios de vida. Inspire-se nos exemplos de almas corajosas que ousaram ser autênticas e encontraram uma verdadeira realização. Lembre-se de que, ao abraçar essa autenticidade, você não apenas se enriquece, mas também ilumina o caminho para outros que estão em busca da sua própria identidade. Portanto, que as palavras que eu estou compartilhando hoje com você sejam um lembrete amoroso para que você se permita ser autêntico em todas as áreas da sua vida. Agora, eu encerro esse momento de reflexão, mas que ele permaneça com você, ecoando em sua mente e coração. Que você encontre a coragem necessária para ser autêntico.
E eu queria te fazer uma pergunta. Onde você quer chegar? Qual é o seu maior objetivo nesse momento? É interessante pensar nisso, pois um dos nossos primeiros impulsos, diante de uma pergunta como essa, é o de logo trazer à nossa mente algo grandioso que julgamos como sendo um objetivo válido. Por exemplo, me casar e constituir uma família, fazer um curso superior, conseguir ter sucesso na minha área profissional, coisas desse tipo. Mas existem alguns objetivos que julgamos menores, objetivos que pensamos que nem vale a pena ser citados ou considerados como tais, pois alguns deles parecem tão fáceis para outras pessoas. Por exemplo, ser uma pessoa mais calma, passar mais tempo com as pessoas que eu amo, parar de mentir e começar a ter coragem de ser mais autêntico, entre outras coisas. Olha, depois de alguns anos, eu descobri que ter força e persistência para alcançar esse tipo de objetivo é mais difícil do que ter disciplina e constância para alcançar alguns objetivos maiores. Ficamos em um dilema, pois sabemos que esses objetivos, que estão no mais profundo do nosso interior, são nobres, são verdadeiros e valem a pena. Mas ninguém celebra esse tipo de conquista quando as alcança, não é mesmo? As pessoas dão festas para comemorar uma formatura ou para celebrar a união de duas pessoas. Mas eu nunca vi uma festa de celebração para alguém que antes era mais esquentado e agora se tornou uma pessoa mais calma, que pensa duas vezes antes de responder ou agir. Essa pessoa deveria receber elogios e ser celebrada por esse feito? É claro que sim, mas as coisas não funcionam dessa forma. Refletindo sobre isso, eu percebi o quão pouca importância nós damos para esses nossos objetivos pessoais. E muitas vezes acabamos desistindo deles, vivendo uma vida no automático, ao invés de usarmos a nossa persistência a nosso favor, para nos aprimorarmos como seres humanos a cada dia. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade por nossa vida. Precisamos entender que não é porque não existem aplausos dos outros que não há motivos reais para comemorarmos quando alcançamos esses objetivos. E precisamos ser fortes e decidir todos os dias caminharmos e não desistirmos de nós mesmos. Infelizmente, bate um desânimo quando pensamos sobre como algumas pessoas que estão ao nosso redor não reparam nenhum de nossos progressos, não notam as nossas mudanças e a nossa evolução. Porém, se você tiver qualquer mínima atitude contrária a toda essa evolução que você tem buscado, logo as pessoas vão apontar o seu erro e vão fazer você se sentir insuficiente e incapaz. Por isso, é preciso desenvolvermos a autoapreciação e a capacidade de reconhecermos o nosso próprio progresso diário. Não desista por causa dos outros e também não continue por causa dos outros. Você não está buscando uma melhoria em sua vida para provar nada para alguém, mas sim está caminhando e se fortalecendo para provar para si mesmo que você consegue ser a sua melhor versão. A única pessoa que você precisa provar algo, o único alguém que você precisa superar é a si mesmo. Não se esqueça disso. A caminhada da vida é cheia de desafios, cheia de altos e baixos, grandes curvas e trechos danificados que vêm para testar a nossa calibragem, que vêm para nos revelar o quão equilibrados nós estamos ou não. Por isso precisamos ser fortes
e precisamos assumir um compromisso interno com a nossa própria evolução. Temos que continuar a caminhar e não devemos desistir. Cada passo, cada novo dia e a cada momento que chega, você conquista algo novo. Você consegue alcançar um objetivo pessoal e se aproxima um pouco mais da sua melhor versão. Daquela versão de si mesmo que você sabe que existe aí dentro, em algum lugar. Seja forte e não desista. Fazendo as pazes com o medo. O tempo pode ser nosso amigo, pois constantemente nos avisa que está chegando ao fim. E quem avisa é amigo. O amor pode ser nossa cura, pois mesmo quando dói, ainda se prova necessário, verdadeiro e inevitável. A paz pode ser o nosso objetivo constante, pois sempre há mais a descobrir e sempre há um caos diferente a ser ultrapassado. E o medo pode ser nosso professor, pois o que seria um professor se não alguém que quer que você saiba mais do que ele mesmo sabe? Fazer as pazes com o medo parece algo um tanto improvável, não é mesmo? Soa como tentar estabelecer um bom relacionamento com alguém que um dia só te fez mal. Alguém que apenas te machucou e te fez ter os piores pensamentos sobre si mesmo. Mas o medo, apesar de ser implacável e voraz, como a força que o tempo exerce sobre cada um de nós, também pode ser um aliado em nossa jornada para superar, veja só, o próprio medo. É um paradoxo confuso, mas pense no medo como sendo, por exemplo, gordura. Quando queremos tirar gordura de algo, usamos sabão, correto? E sabe do que é feito o sabão? Isso mesmo, de gordura. É como se a matéria-prima da qual a coragem consiste fosse o medo. O medo pode se tornar um inimigo, é claro, principalmente quando não sabemos exatamente de onde ele vem e quando não entendemos qual a dimensão dele em nossa vida. Porém, quando estamos dispostos a enfrentá-lo em nosso interior e nos compreendermos completamente, o medo passa de algo intangível e impossível de ser vencido para algo que está bem ali diante de nós e que pode ter rosto, formato, nome e estatura. O medo pode se tornar um amigo. Afinal, o que é um amigo senão alguém que nós escolhemos conhecer a fundo, de livre e espontânea vontade? Ele pode nos ensinar a viver, a perceber a vida que se passa diante de nós e a nos enxergarmos no meio disso tudo. Viver e se conectar com o momento presente é o mesmo que ficar na ponta dos pés, diante de um precipício, sem saber se à nossa frente haverá um chão para que possamos pisar, caso venhamos a cair. Estar conectado ao presente nos coloca em um estado de constante vulnerabilidade. Mas me diga, existe outra maneira de se viver? Pense em tudo que te cerca, nas coisas simples. Por exemplo, talvez você esteja me ouvindo agora de dentro da sua casa. Olhe para o teto que está sobre a sua cabeça e perceba que você está vulnerável nesse momento. Afinal, você acredita que quem o construiu o fez de forma correta e que ele não cairá sobre você. Agora pense, ao andar de metrô, por exemplo, você confia que toda aquela estrutura foi inspecionada e está apta para fazer o seu trajeto. E ainda tem que contar com a experiência e a capacidade do condutor que está guiando o trem. Eu dei 2 exemplos simples e cotidianos para que possamos refletir sobre o quão vulneráveis já estamos pelo simples fato de existirmos. O medo não precisa ser nosso inimigo. Ele não precisa ser um fator paralisante em nossa vida.
e podemos encará-lo como o alerta que constantemente nos lembra do quão vulneráveis somos, do quão vulneráveis estamos, e que, ao nos lembrarmos disso, possamos respirar fundo e perceber que estamos vivos. E é por isso que podemos sorrir, viver momentos bons e colher bons frutos. Mas também podemos chorar, viver momentos que parecem intermináveis e lidar com as consequências dos nossos próprios atos e escolhas. Para sorrir ou para chorar, basta estarmos vivos. Temos a mania de acreditar que as pessoas corajosas que conhecemos não são familiarizadas com o medo e que elas raramente o sentem, quando na verdade essas pessoas que tanto admiramos são íntimas do medo e o usam como uma maneira de se desafiarem e se superarem ainda mais. Seja uma dessas pessoas e comece a dar passos para frente, mesmo com medo, mesmo com incerteza e com insegurança. De fato, a única certeza que você tem é que a cada passo, a cada novo dia e a cada instante, tudo muda de maneira drástica. Porém, para descobrir se essas mudanças serão boas ou ruins, você vai precisar caminhar. Como ter uma mente menos ansiosa? Tudo passa. Essa é uma frase que sempre ouvimos, principalmente quando estamos passando por um momento de dor. E geralmente ela nos é dita por alguém que não sabe exatamente o que dizer para aliviar o sofrimento no qual nos encontramos naquele momento. Então, geralmente essa frase nos soa como vaga e sem efeito, mesmo se tratando de uma verdade. Tudo passa, de fato, mas pensar sobre isso te causa alívio ou desespero? Refletir sobre a brevidade de tudo te deixa esperançoso ou receoso? É possível vivermos com uma mente menos ansiosa e experimentarmos uma vida mais tranquila e serena. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não com o intuito de resolver todos os nossos problemas e acabar com a ansiedade que está dentro de nós de uma vez por todas. Até porque isso é o trabalho de uma vida inteira. Mas sim com a intenção de te ajudar em sua luta diária contra essa sensação que nos paralisa e que nos perturba tanto, que é a ansiedade. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa e uma consequência. A ansiedade que você sente tem uma razão de ser, uma causa, e ela gera uma consequência em sua vida. Seja a incapacidade de viver o presente ou a incapacidade de abandonar o passado, seja ele um passado bom ou ruim. O fato é que a ansiedade sempre causa algo. Sempre tem uma causa e uma consequência, e sempre vem de algum lugar em nossa mente. Porém, sabe o que a ansiedade não tem? Um propósito. A ansiedade não produz nada de bom e não nos leva a lugar algum. Na realidade, a ansiedade faz parecer que nós não estamos saindo do lugar e que nós não temos a capacidade de realizarmos nada, mesmo que isso seja uma mentira. Nos esquecemos de quem somos, do que somos capazes de fazer e da importância que temos na vida dos outros por causa da ansiedade que está na nossa mente. Então, como podemos lidar com esse sentimento tão devastador que nos atinge diariamente? É necessário que eu e você façamos autoanálises, para que possamos traçar uma linha de raciocínio que nos leve até o motivo da nossa ansiedade. Talvez você seja uma pessoa que sofre com baixa autoestima e isso que te causa ansiedade. Pois quando você está rodeado de pessoas, você fica se comparando o tempo todo.
e compara desde a sua aparência até o seu jeito de falar. E isso simplesmente faz você travar e não conseguir se comunicar ou agir como você gostaria, ficando assim ansioso. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tem problema em agir sob pressão e se sente totalmente desnorteado quando precisa fazer algo rapidamente, dentro de um prazo, e simplesmente trava e não consegue dar o seu melhor. E isso também te deixa extremamente ansioso. O fato é que a ansiedade pode vir de vários lugares, e é necessário identificarmos de onde a nossa ansiedade vem. E não achando que isso vai fazer a ansiedade parar, mas sabendo que isso vai fazer a gente se distanciar da nossa ansiedade, evitar algumas situações, ao invés de abraçá-la como sendo uma característica nossa. Vamos entender que ela está em nós, mas não começa em nós. E sim, é causada por algum problema. Ou seja, da mesma forma que ela foi gerada dentro de nós, aos poucos, com muitas autoanálises, com a ajuda de um profissional da saúde mental e com muita paciência, ela pode ser removida de nós e pode começar a ser cada vez menor dentro da nossa mente. Faz um tempo que eu tenho aplicado algo que eu aprendi, que é o seguinte: eu me distancio daquilo que atrapalha e me aproximo do que me leva para mais perto daquilo que eu quero para a minha vida, ou de quem eu quero ser. Parece algo assim óbvio, mas é um pouco mais complexo na prática do que é na teoria. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação interfere diretamente no nosso humor, na nossa mente e na nossa disposição para o dia a dia. Mas mesmo assim, continuamos mantendo uma péssima alimentação. E continuamos deixando hábitos alimentares saudáveis em segundo plano na nossa vida. A mesma coisa é o fato de nós sabermos que a nossa mente precisa de um descanso, precisa respirar. Mas mesmo assim, continuamos a passar horas e horas do nosso dia no celular, enchendo o nosso cérebro de conteúdo e informações, não tirando momentos para fazermos qualquer outra coisa longe da tela do celular. Então, essa ideia de se aproximar do que te ajuda e se afastar do que te atrapalha não é tão simples quanto parece. Pois no dia a dia, nós acabamos tendo preguiça de sairmos da nossa zona de conforto e preferimos continuar alimentando hábitos nocivos do que fazermos um esforço para mudarmos algumas coisas em nossa vida. Toda mudança que você quer viver na sua vida exige um esforço inicial. E se você tem algo em sua mente que você deseja muito, seja começar um novo estilo de vida, seja uma mudança na sua vida sentimental ou na sua vida financeira, tudo isso que você quer pode ser possível de acontecer. Mas será necessário um esforço inicial para que você se afaste de tudo aquilo que te atrapalha e se aproxime daquilo que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. E acredite, ao fazer isso, você se sentirá cada vez menos ansioso também, pois tudo isso que você mantém em sua vida, mesmo sabendo que é prejudicial para você, se torna uma pendência a ser resolvida e sempre te deixa com aquela sensação de que algo tem que ser solucionado, que uma atitude tem que ser tomada, de que alguma coisa não está certo. Para ter uma mente menos ansiosa, procure se ouvir mais. Ouça melhor a sua voz interior e tente decifrar o que ela quer dizer. Isso parece contraditório também,
Pois para a maioria de nós, o correto para não nos sentirmos mais ansiosos seria sairmos da nossa mente e conseguirmos silenciá-la. Mas muitas vezes precisamos fazer o contrário. Quando uma pessoa quer muito conversar e nunca se sente ouvida, essa vontade de falar vai se acumulando dentro dela, até que em qualquer oportunidade que ela encontre, ela vai querer falar tudo aquilo que não teve oportunidade de ter dito antes. Tanto que é muito comum vermos pessoas que se abrem totalmente com pessoas que elas acabaram de conhecer, seja na fila de um banco ou em um evento social. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quanto mais a ignoramos, quanto mais procuramos a silenciar com distrações, mais os pensamentos vão se acumulando dentro dela, até que a nossa própria mente se torna um lugar impossível de estarmos. Precisamos nos ouvir mais, precisamos parar de colocar um vídeo, um podcast ou uma música para tocar enquanto fazemos algumas tarefas do nosso dia a dia. Tudo aquilo que evitamos pensar não vai deixar de existir na nossa cabeça e só vai se acumular com outras coisas que vão surgindo na nossa mente. É melhor tirarmos um tempo, ouvirmos a nossa voz interior e deixarmos que as ideias saiam, os pensamentos se formem, mesmo aqueles mais angustiantes, aqueles mais perturbadores. E se for necessário, podemos escrevê-los no papel ou num bloco de notas do nosso celular. Quando algo que estava sendo evitado dentro de nós recebe a devida atenção, ele se torna menor, se torna palpável e deixa de ser um bicho de 7 cabeças, para se tornar o que de fato é, um problema que certamente tem uma solução, mesmo que a solução seja a espera e a paciência. Se você ouviu essa mensagem até aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu terei uma mente tranquila. Arrumando a bagunça. Tem alguns momentos da nossa vida em que tudo parece um caos. E nós queremos arrumar as coisas e colocar ordem em nossa vida. Mas nem sabemos por onde começar. Hoje eu quero te dar dicas sobre como lidar com a bagunça que a nossa vida pode se tornar às vezes. Seja na vida amorosa, na vida financeira, no trabalho ou na vida acadêmica, todos nós já nos deparamos com uma completa bagunça, um caos sem fim. Algo que parecia praticamente impossível de ser arrumado. Quando isso acontece, nós tentamos uma mudança externa, seja uma completa mudança em nosso visual, ou até mesmo uma arrumação geral na nossa casa, nos nossos arquivos e etc. Tudo isso é muito bom, mas se formos sinceros, nós sabemos que o que de fato precisa de uma arrumação, de uma organização, é a nossa mente. Pois o caos que enfrentamos é muito mais interno do que qualquer outra coisa. Às vezes precisamos parar um pouco, desacelerar, desligar um pouco o nosso celular e organizar as ideias. Não conseguimos lidar bem com o restante da nossa vida se não cuidarmos bem da nossa mente, se não cuidarmos do que tem passado dentro dela. O que mais tem ocupado a sua cabeça? Dependendo dessa resposta, você sabe que precisa trazer paz e esclarecimento de ideias na sua mente. Se for necessário, anote pensamentos recorrentes, tome nota de tudo aquilo que te aflige, pois às vezes, quando nós colocamos no papel, tudo fica mais claro e passamos a entender melhor
o que nos causa tanto sofrimento. Crie listas de tarefas para o seu dia. Anote desde aquelas mais difíceis e grandiosas até as menores e menos complexas, como tomar café da manhã, arrumar a cama. Isso te ajudará a ter mais calma e mais noção do que precisa ser feito no seu dia, para que você não se desespere e nem precise ficar aflito sem ao menos saber o porquê. Todo caos, por maior que seja, tem um começo e certamente terá um fim. Portanto, não tenha medo de começar a organizar a bagunça que está na sua mente, pois isso vai te ajudar muito. Isso é perigoso para a sua mente. Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu permanecerei. Essa é uma frase do escritor Frank Herbert, que está presente em seu famoso livro Duna, que recentemente foi adaptado em forma de filme. O medo é o assassino da mente. Na primeira vez que eu li isso, eu fiquei extremamente impactado, e essas palavras ecoaram em minha cabeça e frequentemente elas voltam. O medo nos influencia de forma poderosa, tanto que ele é capaz de nos coagir e nos imobilizar, fazendo com que não consigamos tomar nenhuma atitude diante de algumas situações. Ou ele faz com que tenhamos as piores atitudes, ou que falemos as piores coisas, em uma tentativa falha e covarde de nos defendermos em determinadas situações. O medo nos impede de pensar da forma correta, nos impede de viver direito e nos impede de sonhar. É interessante perceber a forma como o escritor de Duna fala sobre o rastro que o medo deixa em nós e sobre como ele nos atinge. Ele descreve o medo como algo que passa sobre nós, algo que nos atravessa. E em seguida diz que, ao acontecer isso, ele usará o seu olho interior, ou seja, sua própria consciência, para ver o rastro deixado pelo medo. Porém, como ele mesmo disse, o medo apenas passou por ali. Ele não fez morada, ele não se alojou. Então não restou medo algum, não ficou nada ali. E tudo que sobrou foi ele mesmo. Entenda isso, o medo vai passar por você. Ele vai fazer você tomar atitudes covardes. Ele vai fazer você deixar de agarrar algumas oportunidades e vai te impedir de alcançar alguns objetivos. Mas ele não faz parte de você. O medo vem de fora e ele pode até crescer dentro, mas ele não nasceu com você. E por isso existe uma forma de você mudar a maneira como ele te atinge. Quando nós estamos diante de um desafio, todo o medo que existe dentro de nós, até mesmo aquele medo que está praticamente adormecido dentro da nossa alma, de repente vem à tona e nos paralisa por inteiro. Eu me lembro de ter ouvido uma pessoa contando que, na primeira vez que ela foi se apresentar na faculdade, para os outros alunos da classe, ela ficou com muito medo. Sentiu um frio gigante na barriga e com muita dificuldade fez algo que, para os demais alunos, pareceu natural e simples. Ela sentiu como se tivesse feito um exercício físico de extrema exigência muscular, quando na realidade ela estava apenas se apresentando diante de outros adultos. E por que ela se sentiu dessa forma? Porque quando ela era mais nova, ela trocava a letra R pela letra L.
E ao falar com seus colegas de classe pela primeira vez, ela viu que todos eles deram risada da fala dela. Veja bem, algo que aconteceu na infância ecoou por anos dentro da sua mente e a paralisou anos depois de ter acontecido. Então, o que podemos concluir é que esse medo de infância que ela tinha não a prejudicou somente naquele momento na faculdade. Com certeza, esse medo afetou todas as áreas da sua vida em diversos momentos. É como diz a frase de Duna: o medo mata a mente lentamente, até chegar à aniquilação total. E o que acontece quando nossa mente é totalmente aniquilada? Nós começamos a nos enxergar de forma desfigurada e esquecemos de quem realmente somos. E a partir disso, qualquer coisa pode acontecer. Porém, com certeza serão só coisas ruins. Ninguém vai para um lugar bom quando não sabe mais quem é. A pessoa passa a andar sem rumo e se deixa levar por qualquer um e se conduzir para qualquer lugar. Quando não sabemos quem somos, aceitamos tudo, até aquilo que é ruim para nós, por acreditarmos que não vamos conseguir coisa melhor do que aquilo. Eu não sei como você tem se sentido hoje, mas eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você sente medo, ou você sentiu medo. Medo de você não ser bom o suficiente para determinadas coisas, medo de você não ser forte o bastante para aguentar algumas coisas e medo de você não saber exatamente para onde está caminhando. Mas ouça isso, está tudo bem sentir medo às vezes. Está tudo bem você pensar que não é bom o suficiente, pois você ainda está aqui e você tem tempo de se tornar bom naquilo que você quiser. Mas entendendo que para isso você não precisa ser melhor do que ninguém. Está tudo bem você não se sentir forte o bastante em todas as ocasiões, pois de fato você não tem que ser forte o tempo todo, pois ninguém é. E tem situações que são maiores do que nós. E está tudo bem você se sentir perdido de vez em quando, pois só se sentem perdidos pelo caminho aqueles que estão caminhando. Da mesma forma que só se pode cair se você estiver de pé. Ter medo não é um problema. E ter medo não é ser alguém que não tem coragem. Nós achamos que coragem é a ausência de medo, quando na realidade coragem é agir mesmo estando com medo. Você precisa entender que o fato de você não ganhar sempre não te torna um perdedor, mas sim te torna alguém que está tentando. E quem tenta, volta e meia pode falhar. Ter medo é uma das muitas consequências de se estar vivo. Então não se culpe por sentir isso e continue de pé. Continue caminhando e continue seguindo, mesmo com medo. O medo é o assassino da mente. E talvez ele pode até ter matado a sua mente por um instante. Mas se tem uma coisa que a nossa mente consegue fazer, é renascer. É se refazer e recomeçar. Eu sou Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente. Eu vou recomeçar.